Fala, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo. Antes de mais nada, obrigado, expresso aqui minha gratidão a todos que de certa forma chegaram aqui. Se você não é inscrito ainda, verifique sua inscrição, acho que ajuda muito no crescimento do canal e está crescendo, devagarzinho está indo lá, tá bom? Esse vídeo que eu estou gravando hoje, na verdade eu queria ter feito ontem, né? Só que ontem eu cheguei a casa e tomado de alguns sentimentos ruins, sabe? E achei sábio e não expressar assim, porque às vezes a gente foge muito daquilo que é da vontade de Deus e coloca muito a nossa vontade, muito do que é nosso, muito do que é humano, sabe? E acaba fazendo com que o objetivo ele fuja um pouco, né, do propósito. E achei melhor fazer hoje, sabe? De uma maneira mais centrada, de uma maneira mais conectada com Deus, para poder fazer com que a gente entenda qual é a sua vontade, o seu desejo, né, para hoje. Mas, aproveitando a oportunidade, ontem eu saí, né, e fui ao culto de noite. E no percurso, né, da minha casa até a igreja, eu observei tantas coisas, assim, tem coisas que às vezes a gente passa e não observa. E quando a gente está com um olhar um pouco mais atento, um olhar fora do que é nosso, um olhar fora das nossas próprias causas, dentro das nossas próprias razões, a gente consegue entender que há um mundo bem difícil aí fora, né? Um mundo que está se tornando um mundo um mundo devastado, sabe? Um mundo em ruínas, um mundo em plena destruição, um apocalipse, bem dizer assim, ou um prenúncio do que está acontecendo, do que vai piorar, do que está acontecendo e que tende a piorar, sabe? Ontem mesmo, assim, foi uma luta muito grande para poder sair de casa, né? Porque eu estava com esse sentimento de adorar a Deus, sei lá, prestar culto ao Senhor, de estar dentro de um lugar que eu possa me sentir bem, sabe? E quando eu cheguei em casa, eu fiquei dominado, sabe? Por uma energia ruim, por talvez uma obsessão, uma pressão, um vazio, uma tristeza. E prontamente eu não cedi a isso, eu saí, enfim. Tem coisas na vida, deixa eu contar aqui, que é melhor fazer. Porque se você ficar pensando muito, às vezes você acaba desanimando, você acaba não fazendo e acaba deixando pra lá e perde a oportunidade de fazer uma coisa diferente. E quando eu saí de casa, né, e no percurso, eu observei tanta coisa ruim, sabe? Tanta gente perdida, muita gente perdida. Parecia um cenário de um filme assim, de, sei lá, de zumbi, muitos moradores de rua, andando aí catando lixo, sabe? E observando aquela cena assim, falei, caramba, você passa pelas pessoas, as pessoas estão ali revirando lixo de tal maneira. Aí um pouco mais adiante você ouve um senhor, também um morador de rua, se urinando, vomitando em si mesmo, sabe? E um pouco mais à frente vê outra pessoa também vomitando sangue. Eu falei, caraca. E às vezes, né, a gente está indo para o nosso objetivo, às vezes está indo para o nosso caminho, mas a gente esquece que tem muitos que estão precisando de uma oportunidade de viver novamente e estão morrendo diante dos nossos olhos. Estão morrendo diante de uma sociedade que os abandonou, né? A família, de certa forma, também os abandonaram. Tem deixado eles viverem da forma que tem que ser. E assim, é bem complicado, porque eu com o meu olhar humano, eu com o meu olhar crítico e com o meu olhar julgador, eu posso até concordar com alguém da família, alguém que conheça, falar, tem que passar por isso mesmo, tem que se ferrar, ou tem que passar por isso, tu não sabe como é que ele era e tal. Sim, e talvez ouvindo, né, com o meu olhar humano, eu concorde e fale que está passando pouco, né?
Mas nós que somos parte de um novo mundo, parte de um novo entendimento, parte de uma nova vida, a gente tem que olhar com ele como almas que carecem de uma restauração, de um amor, que carecem de uma nova chance, de um recomeço, para poder voltar a viver, sabe? E não há outro caminho a não ser um caminho da fé, um caminho da transformação, um caminho por intermédio da fé em Deus, que possa ter uma vida transformada. E já disse em outras oportunidades, outros vídeos, que tem sim uma esperança para quem crê, entendeu? Porque eu tenho por mim que Deus é o socorro bem presente, entendeu? Um coração contrito, uma alma inclinada, verdadeira, diante de Deus, ele jamais desprezará. Entendeu? Ele se inclina para aqueles que, assim, de fato, o busca com um coração quebrantado, sincero, verdadeiro, sabe? E Deus tem o poder de transformar essas pessoas das quais eu vi ontem. Ontem foi cada vez pior, porque você vê que esses moradores de rua, os dependentes químicos, seja lá como for, eles estão adoecendo, entendeu? Estão adoecendo e estão abandonados, porque de certa forma ninguém para ajudar. As pessoas não param. São os leprosos, né, do nosso cotidiano. As pessoas não se aproximam, porque são pessoas moribundas, são pessoas que não tecem nenhum tipo de higiene. Quem é que vai querer se aproximar ali, sabe? Pegar algum tipo de vírus, algum tipo de contaminação, sabe lá Deus quantas bactérias, vírus que estão ali por eles, entendeu? Mas se nós olharmos com esse olhar humano, crítico, julgador, a gente não vai conseguir nos aproximar desses que realmente precisam, porque Jesus, quando veio, ele falou que ele veio para que são para os que estão doentes, não para os que estão curados, entendeu? E toda a sua trajetória diz isso, né? Que ele veio para os perdidos, aqueles que viviam em trevas, aqueles que precisavam de uma cura, de um milagre, precisavam de uma restauração, de um recomeço. E hoje nós, falo eu, você, que tem a mente de Cristo, que tem a vida baseada na mudança de comportamento, de uma nova vida que Ele nos deu, nós temos que a levar adiante, entendeu? Fazer com que essas vidas perdidas sejam alcançadas pelo nosso exemplo, pela nossa solidariedade, de uma forma direta ou indireta. A gente precisa fazer com que essas pessoas elas se sintam parte de um novo mundo e uma nova história, e que se sintam amadas, sabe? Pegando aqui exemplo, né, dos leprosos que a Bíblia cita, eram pessoas que ninguém se aproximava, e Jesus em todas as oportunidades se aproximaram deles se curaram todos quanto. Hoje é difícil, né, porque há uma questão de política, né, uma questão de política pública, saúde pública, de políticas de saúde mesmo, né, mental, ou até mesmo um processo de recuperação dessas pessoas, mas tem crescido, tem ficado cada vez maior, tem ficado cada vez mais escasso. E nós, como seres que fazem toda a diferença, a gente passa a largo, né? Parece ter aquela passagem, né, que Jesus diz, né, que o sacerdote indo desvia de um lado, o outro desvia para outro, mas tem um que olha ali para aquelas pessoas e os trata diferente, entendeu? Enfim, não era isso que eu queria dizer, mas é bom você sempre ficar atento, né? Ter um olhar fora do nosso olhar, um olhar voltado mais para um olhar do próximo, porque Jesus ele nos ensinou que nós devemos amar todos aqueles que assim estão próximos de nós, seja de forma direta ou indireta, entendeu? Foi só um exemplo do que que a nossa sociedade está se transformando, né? A sociedade em ruínas, em total
em total escuridão, trevas. E eu pude ver também 100% da cena que eu vi, de pessoas ali mergulhadas em vícios, mergulhadas em loucura, mergulhadas em doenças, né? Manifestando de certa forma o reflexo do mal, né? Porque o inimigo, ele de certa forma, ele quer nos transformar nisso. Hoje em dia, se a gente não ficar atento e não ter um olhar voltado para a fé em Deus, ter em algo para acreditar, ter algo para poder nos alicerçar em fé, a gente vai se perder, entendeu? E o inimigo das nossas almas, o que mais ele quer é nos destruir mesmo, sabe? Eu acho que quando eu vejo essas pessoas assim, é a representação mais visível possível do que o inimigo é capaz de fazer na vida do ser humano. Destruir família, destruir a vida, destruir a dignidade, destruir a saúde, sabe? O humilhar o tempo todo, fazer com que as pessoas percam a sua consciência, percam a sua noção de quem é mediante o mundo real. São pessoas que vivem de forma sobre-humana, pessoas que vivem de forma, sabe, até mesmo fora de qualquer contexto social que seja adequado, entendeu? São os novos leprosos da época de hoje. E falta muita gente assim que eu acredito que possa se compadecer com eles. São pouquíssimos grupos, né, que são voluntários a alimentá-los, vesti-los, a reeducá-los, ressocializá-los, reinseri-los novamente dentro de uma sociedade na qual primeiro restaure a sua consciência de quem é, a consciência de quem são. Pô, certo, eles não sabem, né? E isso aí só mesmo Deus, pela graça, que hoje traga novamente a vida. Bom, eu vou compartilhar algo aqui da parte de Deus, e é algo que eu tenho vivido, é algo que eu tenho passado, e é bom compartilhar. Dessas coisas que nos solidifica, né? Acaba fortalecendo a nossa fé. Porque eu acredito que antes que eu expresse a vontade de falar sobre a palavra de Deus, Deus ele já manifestou no coração dele essa vontade de dizer, entendeu? E o que eu quero falar que hoje em dia todo mundo está mergulhado em anseios. A ansiedade, ela tem se tornado cada vez mais o nosso maior adversário, o mal do século, e o nosso adversário de uma maneira cada vez mais visível. Andamos ansiosos por tudo e qualquer coisa. Acordamos ansiosos, passamos o dia inteiro ansiosos e vamos dormir dessa forma. E ansiosos, às vezes a gente não sabe nem porquê. Às vezes essa ansiedade que nós temos é pelo encontro de nós mesmos, pelo encontro do nosso eu interior, sabe? E às vezes a gente acaba achando que essa ansiedade é por conta de coisas físicas, por conta da ausência, da conquista de algo que ainda não chegou. E a gente fica, sabe, ansiando, remoendo uma coisa que por hora vai demorar a chegar, e isso nos adoece, sabe? Às vezes as pessoas ficam tão ansiosas pelo novo emprego, pela chegada de ou de como vai pagar as contas, de como vai fazer esse mês, de como vai fazer aquilo, ainda mais questões de trabalho, né? Pessoas que às vezes ficam ansiosas para bater meta. Hoje em dia são diversas metas a serem batidas, e é uma pressão muito grande sobre todos nós. Temos a pressão dentro de casa, a pressão do trabalho, a pressão, sabe, da nossa própria cobrança de ser uma pessoa que tem que se enquadrar, se encaixar dentro de uma sociedade que nos dita cada dia mais uma regra, nos dita cada vez mais o que fazer, sabe? A questão do comportamento de saúde, a questão de comportamento corporal, estético, e a gente fica preso, a gente fica assim, pô, onde é que eu me encaixo nisso? Às vezes a gente não se encaixa, às vezes a gente realmente não se encaixa nisso,
E o ser diferente é normal hoje em dia. Não, não vale a pena você se ansiar e ficar doente, sabe? Fazer parte do grupo de pessoas que hoje em dia tem crescido de uma maneira assustadora a venda de ansiolíticos, né? Eu estava vendo o crescimento, né, do consumo de remédios antidepressivos. E isso tem aumentado muito já desde a juventude. Até crianças têm tomado ansiolítico, né? E eu fico pensando, o que uma criança está ansiosa por quê? Sabe? E isso me faz entender que a nossa sociedade, ela está vindo, já está vindo doente. Já está vindo já com anseios de coisas que a gente não sabe. Entende? Então, não faça parte desse grupo. Eu já cheguei a um momento na minha vida que o médico me prescreveu, né, uns remédios controlados. Eu cheguei até a tomar por um tempo, mas eu falei não, porque nós precisamos acreditar que a gente pode ter uma vida diferente, longe de qualquer tipo de dependência. Porque hoje em dia a dependência, ela vem de várias formas. Pode ser de drogas lícitas e ilícitas. E o remédio faz parte de uma droga lícita, onde o médico prescreve, nos deixa doente e a gente fica dependente daquilo. Sem aquilo ali a gente não tem prazer, sem aquilo a gente não tem apetite, sem aquilo a gente não tem sono, não tem disposição, sabe? A gente está presos em pílulas que a cada vez mais nos liga e desliga. Ah, eu tô sem fome, toma um remédio com fome. Ah, eu tô sem sono, toma um e dorme. Ah, eu tô sem disposição, toma um. Tá errado, isso tá errado, sabe? Não existe fórmulas, não existe remédio que nos faça ter cada vez mais uma manifestação de vontade, sabe? E assim, eu já tem muitos anos, eu cheguei a tomar dois comprimidos, assim, eu dormi de uma maneira que foi além da que eu esperava. Eu não conseguia levantar, parecia que meu corpo estava preso na cama. E meu dia não rendia, eu estava totalmente sem noção, sem raciocínio. Eu andava na rua praticamente alucinado. E não era isso, e não é isso que eu quero para minha vida. E eu comecei a investir na minha saúde mental, em primeiro lugar, e depois física. Mas isso tudo só foi possível porque antes de qualquer, né, prevenção e até mesmo manutenção da minha saúde mental e física, eu tive a consciência de que só era possível se eu tivesse uma conexão espiritual. Porque uma conexão espiritual, ela consegue nos conectar, né, mediante uma manifestação de vontade da qual o nosso corpo ele não deseja, sabe? E pela fé a gente consegue idealizar dentro de nós muitas conquistas, a própria libertação, né, de vícios. E isso aí é uma coisa que a gente tem que colocar em primeiro lugar, de que às vezes tem situações que a gente não vai conseguir mesmo sair sozinho. Às vezes vai precisar de um acompanhamento de um profissional, de um amigo, de alguém que possa caminhar conosco até te andar sozinho. Mas diante de tudo que você pretenda fazer, né, às vezes você, eu não consigo me libertar do cigarro, eu não consigo me libertar dos vícios do álcool ou de outras coisas. Só será possível se você tiver a fé e acreditar que há certas situações que só o plano espiritual que é capaz de quebrar, sabe? E uma vez livres, uma vez libertos disso, a gente tem que prezar pela manutenção da nossa libertação. Em todos os casos aqui que Jesus ele relatava, quando libertava alguém, ele falava, vai, não peques mais, vai e não faça novamente aquilo que te prendi. É isso que ele quer dizer. Se você hoje está liberto do vício, seja qual for, vai, segue a tua vida de uma maneira livre e não faça mais aquilo que te prenda, aquilo que te aprisione novamente. Então talvez aquilo que na Bíblia pode ser considerado como pecado, é considerado como algo que te levou para dentro do cativeiro, sabe? Se você sabe muito bem que
que a bebida vai te levar para as drogas, cara, evite a bebida. Consequência. Então, uma vez livre, tu não vai para lugares que vai ter coisas que vai te prender, entendeu? Você não tem uma inclinação para o alcoolismo, uma dificuldade. Você está livre hoje, vivendo de uma maneira saudável. Pô, tem uma festa, tu vai cair, tu só vai beber, porque na verdade você vai ali, vai dar uma legalidade para o mundo espiritual se apossar de você novamente. E não vai conseguir mais libertar, porque quando a gente é dominado por essas forças, a gente não consegue se libertar sozinho. Aí a gente vai ter que voltar por todo aquele processo novamente de libertação, voltar para o final da fila e fazer com que o nosso trajeto ele ande em rumo à libertação novamente, né? Então, uma vez livre, não dá mole não. Uma vez livre, vive em busca de prezar, cara, pela tua manutenção de si mesmo, sabe? Quando eu comecei a lutar pela minha vida, de certa forma, que por hora já estava, era álcool, era cigarro, era avarezas, era libertinagem, não tinha controle de nada, mas na verdade não era eu, era o que estava dentro de mim, era como se fosse uma marionete, não tinha vontade própria. Quando Deus cortou esses laços, hoje em dia eu temo muito. A cada dia vem um temor enorme. Ai de mim, eu fico pensando, caramba, o que seria de mim hoje se eu caísse? E assim vai, entra ano, sai ano, e a minha luta é diária, dia após dia, dia após dia, dia após dia, assim vai. Porque se talvez é uma pessoa que sabe de onde era, de onde estava, e está livre. E imagina perder isso. O estado que vai chegar, entendeu? Então eu tenho esse receio, esse medo, esse temor, esse tremor de não dar brechas nem dar mole, para que eu possa retroceder e ter minha vida envergonhada, ter minha dignidade roubada novamente, sabe? As pessoas olharem assim, você não ter respeito, ninguém te respeitar, e a pior coisa que tem é ninguém te respeitar. Então a construção da nossa imagem, ela leva muito tempo. A destruição dela leva um segundo, um dia, horas, na verdade. Então, é como se fosse um muro, né? A gente, para construir um muro, é tijolo por tijolo, degrau por degrau, sabe? Um de cada vez. Para derrubar é só um empurrão. E é assim que as coisas funcionam, entende? Não dá mole para a sua vida, não dá mole para questões que te aprisionem novamente, que te prenda novamente em situações que vai te roubar de você, que vai roubar a sua mente, a sua consciência de quem você é, entendeu? E o estado da pessoa que se perde é muito triste, entendeu? Muitas pessoas que eu conheço, que eu conheci, se perderam e hoje em dia estão perambulando aí sem consciência, sem saber de quem era, quem é. Esse é o objetivo do nosso adversário, do nosso inimigo. É roubar a nossa vida, roubar a nossa alma, roubar a nossa dignidade, roubar a nossa família, roubar o nosso trabalho, roubar o nosso dinheiro, roubar a nossa... roubar tudo. Tudo. Em contrapartida, Jesus é o único que veio nos dar tudo aquilo que foi perdido, sabe? Em primeiro lugar é resgatar a nossa consciência de quem somos, mediante a Ele, por meio dele, para Ele. É o reconectar, né? Religar. Essa reconexão, né? Restabelecer essa conexão nos leva novamente para o caminho de vida. Vou deixar aqui uma mensagem, né? Uma passagem
onde Jesus ele traz, né, sobre a ansiosa solicitude pela vida. E é muito pertinente aquilo que a gente está enfrentando hoje, onde ele diz que não andeis ansiosos pela nossa vida, com quanto que é a vez de comer, com quanto que é a vez de se vestir, sabe? Aqui ele vai trazendo questões que a gente está andando ansiosos por coisas que a gente não tem domínio, que a gente não tem controle, entendeu? Porque Deus é que traz a resposta, até mesmo soluções para as nossas vidas. E eu digo uma coisa no sentido de que Jesus ele diz que nem mesmo Salomão, diante da toda a sua glória, se vestiu tão lindamente como o lírio do campo que é jogado ao fogo, sabe? A gente não tem controle de adicionar um dia a mais na nossa vida. Deus que tem o controle de tudo. Então não andeis ansiosos por nada, em questões nenhumas, porque Deus sempre esteve no controle das nossas vidas. A gente tem que ter essa consciência de que é Ele que cuida de nós, é Ele que nos dá o que comer, Ele que nos dá o que vestir, é Ele que nos socorre. Então não fica preocupado se não está desempregado. Deus ele cuida de você e você não vai passar fome. Isso aí de fato. Entendeu? Eu não estou trabalhando. Você e milhões de pessoas também. Como é que eu vou fazer para pagar? Deus vai trazer a solução. Relaxa, confia nele, acredita nele, entrega para ele, faça com que ele cuide da sua vida, porque ele cuida de nós. Ele está dizendo o seguinte: confia em Deus, confia, entendeu? Confia. E para finalizar, é algo tremendo, onde ele diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busca coisas que vêm do alto, busque o reino de Deus, a justiça, e deixa ele fazer aquilo que é da vontade dele, acrescentar cada coisa a mais na nossa vida. Então a ordem é essa: buscar o reino de Deus, a justiça, buscar as coisas que do alto são, para que as demais coisas venham e aconteçam aqui. Não acumule, nem coloque seu tesouro, sabe, em coisas onde a traça vai corroer, onde o ladrão vai roubar. Coloque a sua fé, a sua esperança naquele que é autor e consumador dela. Então, não andeis ansiosos por nada, porque Deus tem a solução para todas as coisas. Então, para hoje é isso, entendeu? Não andeis ansiosos pela vida, porque a vida está no controle daquele que assim a tem, entendeu? Confia em Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É isso que ele quis dizer aqui: confia. Não fica ansioso por isso não, sabe? Se você está dependente de remédio, de coisas, livre-se disso. Invista na sua saúde, atividade física, corrida, caminhada, natação, musculação. Cuida da sua mente, sabe? Saia um pouco da internet. A internet ela está nos roubando de nós mesmos, está nos hipnotizando. A gente fica deslizando isso para cima, a gente não lê um livro, a gente não se sintoniza mais com ninguém, a gente não se sincroniza mais com a vontade da nossa vida. Por quê? A rede social ela tem nos roubado de nós mesmos. Então, use a ferramenta para o bem, use a ferramenta de uma maneira inteligente, de uma maneira estratégica, para você se libertar, sabe? Para você investir no conhecimento, investir no seu crescimento pessoal, entendeu? O mundo tá lá fora, invista, sabe? Comece a cuidar de você. Eu estava ouvindo uma entrevista de um médico. Ele falou que a atividade física é o melhor remédio para a saúde. É cuidar de você, sabe? Calce um tênis, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma corrida, vai viver. Saia dessa ansiedade de sair comendo tudo que tem pela frente, sabe? Tem pessoas que depositam tudo em alguma coisa, na espera de algo que aconteça, vai e bota na comida, aí vai no cigarro, vai na bebida, vai no... enfim. Não é assim, tá bom? Gente, obrigado aí pela atenção de vocês, aí pela paciência.
Tenho certeza que da mesma forma que Deus falou comigo, vai falar com você, falou com você, entendeu? Confia nele, invista em você, mude a forma de você pensar da vida, enxergar e vivê-la, entendeu? Faça tudo diferente. Converta-se desse caminho que está dando errado, entendeu? E entregue todas as suas ansiedades na mão daquele que é capaz de cuidar. Entendeu? Se não está dando jeito com você, Deus é o único que é capaz de fazer com que a sua vida ela se torne outra, bem melhor do que essa que você está vivendo, tá bom? Buscar o reino de Deus e sua justiça, a escolha do alto, que as demais coisas vos serão acrescentadas, tá bom? Gente, eu deixo os links sempre aí embaixo, se vocês gostam de leitura, entendeu? Tem uns livros que são um valor baixo, mas ajuda muito naquilo que eu faço, né? Que eu converto, eu pego o valor das vendas e, se possível, eu dou para converter em alimentos, alguma coisa assim, para poder ajudar quem realmente precisa, entendeu? Vocês não são obrigados a comprar, mas ajuda muito quando assim estão com o coração aberto. E não se esqueçam de se inscreverem, né? Ajuda muito. O canal está crescendo de aos poucos e isso aí tem me ajudado a continuar, né? Mas não só isso também, é porque se tiver uma pessoa que está ouvindo e a vida dela está sendo correspondida e de acordo com aquilo que Deus tem feito através de mim, vale a pena. O que não vale a pena é você investir em algo que não está dando resultado, tá bom? É isso. Se quiser interagir também, mano, comentar alguma coisa, participe de uma maneira positiva. E isso aí faz com que a gente forme uma comunidade, forme uma família e forme um objetivo a ser alcançado, tá bom? Galera, obrigado e até o próximo vídeo.